Fala galerinha, hoje a gente vai ter um vídeo especial a pedido da galera do Instagram que solicitou nas nossas votações que eu falasse um pouquinho sobre Covid-19 e perda de memória. Então a nossa pergunta de US$ 1 milhão é: Covid pode causar perda de memória? Então fica ligado. Sendo bem objetivo e acabando com o vídeo, não, tô brincando. A resposta é sim. Ter Covid pode gerar perda de memória. A pergunta que a gente quer mesmo responder é a infecção em si que causa essa perda de memória ou é algum evento associado? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né, que ninguém consegue achar a resposta. Por que é tão difícil achar a resposta para essa pergunta? Número 1, estamos vivendo em isolamento social. Nós somos seres sociais, logo o nosso corpo espera que a gente tenha interação com outros indivíduos da mesma espécie para se manter saudável. A informação que a gente recebe trocando contato com outros indivíduos humanos garante que o nosso cérebro fique saudável, que nosso nível de estresse esteja reduzido. Então a gente está sofrendo um tipo de estresse que a gente chama de estresse por isolamento. Estresse por isolamento pode, por vias diretas, desencadear depressão. Então a gente está vendo aí um aumento considerável nos casos de psicopatologias, em especial depressão, ansiedade. Então ansiedade é um efeito muito comum do estresse por isolamento e de tudo que está acontecendo no mundo nesse momento. E isso pode contribuir para a perda cognitiva. Então perda cognitiva também vai gerar perda de memória. Então a gente tem uma variável de confundimento importante que é o isolamento social. Além disso, a gente tem os efeitos psicológicos de ter a infecção por Covid. Estar infectado por Covid, superar uma infecção, ela causa um estresse pós-traumático. E esse estresse pós-traumático por si só pode causar depressão, ansiedade, perda cognitiva, mesma coisa que o estresse por isolamento. As evidências que mostram que esse estresse é considerável são baseadas no fato de que se a pessoa ficou isolada, por exemplo, num quarto isolado para o Covid, a chance dela ter perda de memória depois é maior. Se ela tem um familiar que também foi infectado, a chance de ter perda de memória é maior. Então, a gente mostra que essas questões psicológicas do enfrentamento da patologia também têm uma relação com a perda de memória. Inclusive, alguns estudos demonstram que a forma como a pessoa encara a infecção por Covid é determinante no grau de perda cognitiva que ela vai ter como sequela. Então, aqui a gente mostra que existe um componente psicológico muito importante quando a gente fala de perda de memória associada à infecção por SARS-CoV-2, né, que é o Covid-19. Mas a pergunta vai além, né? Existe um efeito direto da infecção? A resposta é muito provavelmente sim. Evidência número 1. A infecção causa uma tempestade de citocinas. A gente fica inflamado por causa dessa infecção e é justamente isso que causa a maior parte dos efeitos das apresentações clínicas que o paciente infectado por Covid vai ter. Tem 3 citocinas muito importantes que vão estar aumentadas no paciente com Covid, que é a interleucina 1 beta, que pode agir diretamente no sistema nervoso e vai agir. Interleucina 6 também pode agir no sistema nervoso e vai agir. E o TNF-alfa também pode agir no sistema nervoso central e vai agir. E são citocinas fortemente inflamatórias. O segundo ponto importante é que o vírus apresenta neurotropismo, ou seja, ele consegue se alojar no sistema nervoso. E com isso, ele potencializa a resposta inflamatória local, pelo sistema imune residente do sistema nervoso, que é, por exemplo, a microglia, astrócitos, vão começar a produzir inflamações também localmente. E isso vai mudar o funcionamento, vai mudar todo o ambiente em que o meu cérebro está inserido, que o meu sistema nervoso central está inserido, e isso muda o funcionamento dele.
Existe uma forte tendência a ele mudar para um perfil mais excitatório, por isso que a gente vê várias pessoas com convulsão na infecção do Covid, é maior do que os internados básicos em UTI, então o paciente Covid tem uma chance maior de convulsionar. E essas alterações podem e vão muito provavelmente gerar alterações cognitivas e alterações de memória. E por último, a gente tem a liberação de cortisol pelo simples fato de estar produzindo interleucina 1, então, que é aquele hormônio do estresse, hormônio imunossupressor, que tenta contrabalançar essa tempestade de citocinas, e ele tem um efeito deletério sobre formação e consolidação de memórias. Então, isso também é um indicativo de que a própria infecção pode causar uma perda de memória. Certo? E a gente ainda vai ter o tratamento do Covid que envolve corticosteroides. Então, a própria terapia pode também estar afetando o funcionamento do sistema nervoso central e gerando perda de memória. Então, em resumo, a gente não sabe o que efetivamente qual é o determinante para essa perda de memória. Provavelmente é a junção de todos esses fatores. E o fato a conclusão importante desse vídeo sim, infecção por SARS-CoV-2 ou ter Covid-19 gera uma grande chance da pessoa ter perda de memória e perda cognitiva como uma das sequelas. Se isso vai durar para sempre, se isso não vai durar para sempre, se eu tenho como recuperar ou não tenho como recuperar, isso a gente não sabe, porque essa pandemia toda, essas infecções são muito recentes. Então, o ideal tá com perda de memória, já procura acompanhamento médico, acompanhamento psicológico para ir tratando o que a gente sabe que são esses efeitos paralelos, né, que podem estar exacerbando essa perda de memória, para tentar minimizar, reverter isso e retomar a vida normal. Porque o cérebro é muito plástico, ele consegue se adaptar muito a muitas situações diferentes, então busca ajuda para recrutar esses recursos extras que o nosso cérebro tem para nos manter saudáveis e funcionais. Certo? Gostou do vídeo? Compartilha, manda para os amiguinhos para a gente fazer ele bombar e levar essa informação para todo mundo que está precisando. Como sempre, agradeço a atenção de todos vocês, ótimos estudos e até o nosso próximo vídeo. Até mais!